Olá, meu nome é Alberto, seja muito bem-vindo e bem-vindo ao canal Dev Eficiente. No episódio de hoje, eu vou juntar Clojure com a teoria de design de código que chama CDD, que é Cognitive Driven Development. Basicamente, eu vou usar a ideia do Clojure, de Code as Data, ou seja, que você consegue manipular código mais facilmente, porque tudo é representado como uma estrutura de dado super acessível. Vou utilizar essa abordagem para conseguir criar uma macro que analisa a complexidade de um trecho de código em função do CDD. Se você nunca ouviu falar sobre CDD, tem bastante vídeo aqui no canal, mas basicamente na teoria de design de código, que tenta controlar a complexidade do seu código, inspirada na teoria da carga cognitiva. Então, basicamente, você estabelece alguns elementos que você ou sua equipe considere que dificultam o entendimento do código, e aí você limita a aparição desses elementos um determinado trecho de código. E a ideia é que você vai espalhando a complexidade pelo sistema como um todo, dividindo essa complexidade para que as unidades fiquem mais facilmente entendíveis. E pelo lado do Clojure, aqui é mais um passo na minha jornada de aprendizagem dessa linguagem, e também, obviamente, em cima da stack de tecnologias do Clojure, porque eu vou utilizar isso no meu próximo trabalho lá na Nubank. Tem também aqui nessa playlist, tem outros vídeos que contam um pouco do meu processo de aprendizagem, tá bom? É isso, vamos para o código aqui. Então, basicamente aqui, deixa eu só limpar aqui o console. Eu vou primeiro mostrar o funcionamento. Então, basicamente, eu tenho aqui essa macro que chama CDD-V1. Ela recebe, a macro aqui recebe 3 parâmetros. O primeiro parâmetro é o limite, é o número limite, de elementos que contabilizam, que influenciam na dificuldade de entendimento, que podem aparecer em um determinado trecho de código. E aqui você passa, um set dizendo quais são esses elementos que você não quer, que você quer controlar a aparição. Então, eu vou ter aqui, olha, eu quero que tenha no máximo 3 elementos dos elementos que estão configurados aqui, que é um if e um end. Então, aqui, se você for olhar nessa função, você tem um if, outro if e um end. Se eu pegar e tentar avaliar esse trecho de código aqui, ele avalia tranquilamente, uma função complexa. Agora, se eu chegar aqui e falar agora assim, olha, eu agora quero que apareça no máximo 2 elementos que dificultam o entendimento. Então, só pode aparecer 2, considerando if e end. Só que aqui tem 1, 2, 3. Se eu vier aqui agora, ele vai avaliar e vai dar um erro aqui dizendo assim, a função contém 3 expressões, o que ultrapassa aí o limite estabelecido, que é de 2. Beleza? Então, como que isso acontece? Por quê? Porque tem esse suporte, super integrado na linguagem para você construir uma macro. Então, o CDD-V1 não é uma função que está sendo executada agora, é uma macro que vai retornar um trecho de código que vai ser avaliado pelo contexto. Se o meu código, se o bloco de código que eu passei ultrapassar o limite de complexidade, é retornado um lançamento de exception. Se não, é retornado o próprio corpo que você passou como argumento. Basicamente é isso. Aqui tem outro exemplo, um exemplo mais difícil. Eu falo aqui agora que o meu conjunto de elementos, o conjunto de itens que dificulta o entendimento é o let, o if, o loop, o end e o recur. São palavras comuns na linguagem Clojure, Então, let é uma função que você chama, que você passa ali, um bloco de código que tem acesso a determinados valores do escopo que você estabelece. O if é uma função que faz um if, o loop é uma função que é utilizada junto com o recur, cria um bloco que você vai utilizar a recursão, e o end é uma função que você passa várias expressões e todas têm que retornar ali verdade para ele conseguir executar o bloco seguinte. Então, eu botei aqui e falei, olha, eu quero que aqui apareça no máximo 4, considerando, esse let, if, loop, end e recur. Então, aqui eu tenho um let, aí depois eu tenho um loop 2, um if 3, outro let 4 e um recur 5. Então, se eu botar aqui 6 e eu executar esse código aqui, executou de boa, avaliou de boa esse código. Agora, se eu vier aqui e descer aqui de 6 para 4,
por exemplo, ele aqui vai dizer, olha, a função tem 5 expressões que contam, né, como dificuldade de entendimento e passa do limite de 4. Então, isso daqui, gente, é um negócio, né? Para eu fazer esse mesmo código em Java, daria um trabalho absurdo, né? Por conta da estrutura da linguagem. O Java não tem esse approach de código como data. Para você fazer um código, né? Algum programa que avalia a estrutura de um outro programa, dá um trabalho grande. Um trabalho grande. Aí não é trivial fazer isso, né? Então, quem já tentou, por exemplo, estender, né? Criar plugin para o Sonar e tudo mais, você vê, né, que é um negócio que é difícil, né? A abstração vaza detalhe ali da abstração, é difícil, é complicado de você fazer isso. Já que no Clojure é menos complicado, porque tudo no Clojure é dado. Então, esse código aqui, que eu tô passando, eu consigo acessar ele, né, como uma lista, cujo primeiro elemento vai ser um let, aí depois o outro elemento vai ser a variável lista, ali, né, que eu defini. Aqui o terceiro elemento vai ser esse vetor e por aí vai, né? Depois vai ter outro elemento que é uma outra lista, aqui dentro dessa lista tem um loop, dentro desse loop tem, né, um outro conjunto, um outro vetor que tem o primeiro elemento que é uma lista de loop. Então tudo eu consigo analisar. Aí eu vou mostrar isso agora para você, né? Óbvio, eu tô longe de ser um expert em Clojure. Então eu espero que você me permita aí, né, alguns detalhezinhos que eu fiz errado aqui no meu código. Beleza? Então, aqui está minha macro. A primeira coisa aqui errada é que eu usei aqui, né, eu defini uma variável dentro de uma função aqui, né, dentro do caso aqui da macro. Em geral, isso não é recomendado ali no Clojure, mas eu estava tentando fazer a macro funcionar e aí eu coloquei, porque quando você define, né, uma variável aqui usando def no Clojure, essa variável é colocada dentro do namespace que você está trabalhando naquele momento. Ela não fica escopada só ali na função. Então, o melhor aqui era eu ter usado algo assim, né? Eu ter pego aqui esse meu... ter criado um let aqui e eu poderia puxar o código inteiro para dentro do let. Beleza? Então, aqui, né? Quando eu defini isso, tentando resolver meu problema, foi um pensamento bem Java, né? Que se declara uma variável dentro de um método, e aquela variável só é enxergada dentro daquele método. Mas aqui, nesse caso aqui, nessa função, aqui, né? Quando você invoca aqui o def, você associa um símbolo com um valor dentro do namespace. Então eu poderia, por exemplo, eu acho que eu poderia acessar esse def fora dessa macro aqui, por exemplo. Mas para isso eu quero mostrar aqui, não faz nenhuma diferença, tá tudo certo. A coisa legal, né? Legal, sei lá, é aqui dentro. Então se liga aqui, ó. Eu crio aqui uma função, beleza? Que o nome dessa função aqui, né, foi chamada de count expression. Ela recebe aqui uma forma que basicamente é um pedaço de código. Então aqui eu tenho uma função que chama cond, que basicamente ela trabalha sempre com parzinhos aqui, né? Então eu passo aqui uma função que me retorna um booleano, se retorna true, executa. E aí, se não me engano, aí interrompe o fluxo. Então aqui, olha só, eu vou verificar se essa forma que está chegando é uma sequência. Além disso, eu vou verificar se o primeiro elemento dessa sequência é um símbolo. Se for um símbolo, aí eu quero verificar se esse símbolo está contido dentro do meu conjunto de expressões aqui. Basicamente, é isso que eu faço. Se está, aí agora eu vou chamar a função de novo, né? Chamar o meu count expressions aqui de novo, com o resto do corpo. E aí eu vou analisando cada vez o primeiro elemento que está ali. Se entrar aqui, né? Aí eu vou aqui, né, incrementando o valor. Beleza? Agora, se for uma coleção, simplesmente eu passo aqui, né? Eu vou, caso seja uma coleção, né? Então, isso que eu recebi aqui agora é uma coleção? É. Se é uma coleção, eu quero fazer aqui, né?
eu vou chamar aqui a função map, passando como função mapeadora a minha count expressions, passando dessa forma. E aí, ele vai, para cada elemento dentro dessa minha forma, ele vai chamar count expressions. Então, basicamente, né, vou pegar o primeiro elemento, vou passar para lá, e aí vai ser analisado de novo, né? É um símbolo, conta, não sei o que, e por aí vai. E aqui embaixo, né, continuando aqui o meu código, beleza? Eu vou chamar a função, passando o corpo que eu recebo como argumento aqui na minha macro, guardo o número. E aqui que vem o pulo do gato. Se o número de expressões que eu encontrei, né, que está dentro do conjunto que eu entendo que dificulta o entendimento, for maior do que o limite, a minha macro retorna uma chamada para a função throw, lançando aqui, né, a exception com a mensagem aqui. Se não, eu simplesmente retorno aqui, né, o código para ser avaliado dentro do contexto. E aí, a mágica, obviamente, acontece. Deve ter diversos pontos de melhoria nessa minha macro, eu não tenho nenhuma dúvida. Mas achei muito legal, né, conseguir fazer. Quem gerou esse código inteiro, praticamente, aí, né, foi a IA generativa, no caso, o ChatGPT, beleza? Então, isso é legal, né? É um poder legal, porque no meu ponto de aprendizagem do Clojure que eu estou nesse momento, gerar esse código eu ia demorar bastante, porque eu domino menos do que eu deveria, ainda mais para escrever uma macro que analisa um código em si. Mas ele foi capaz de gerar um código que executa, e eu só precisei fazer esse código aqui, né, que está errado nesse momento, porque na hora que eu passo aqui como argumento esse set com essas expressões, eu não recebo aqui direto, né, um if, eu recebo um quote com if, um quote com end. Então eu preciso, né, eu recebo essa lista aqui, né, que é o quote com if e o quote com end. Então eu pego o segundo elemento dessa lista, que é o símbolo em si, que eu quero analisar. Então, assim, eu particularmente achei muito legal ser capaz de fazer isso. Muito, muito mesmo. Então, eu consigo aqui, né, deixa eu só... Eu acho que eu falei bastante, minha tela estava meio travada, né? Bom. Então, basicamente, aqui está a macro, né, só para voltar aqui. E aqui nessa macro é onde eu faço a mágica de analisar a estrutura. Essa mágica foi gerada pelo ChatGPT e a única parte do código que eu coloquei aqui, né, foi a declaração dessa variável aqui, unquoted expressions. Eu utilizei def, que eu não deveria ter utilizado dentro da função, porque essa def, né, ela vale para o namespace inteiro que eu estou, enfim, né, inserido naquele momento. Mas o que eu achei muito legal aqui foi conseguir fazer isso, né? Eu consegui pegar essa teoria do CDD, né, que é uma teoria que eu, inclusive, criei, a gente já publicou em como artigo científico e tudo mais, e eu consigo aplicar aqui, né, controlando a complexidade do código. Talvez eu pudesse ir além, né? Eu posso declarar, né, esses elementos no arquivo externo e eu, de alguma maneira, consigo acessar isso o tempo inteiro em qualquer lugar do meu código e por aí vai, enfim. Beleza? Então, eu queria compartilhar essa brincadeira aqui que eu fiz, né? Porque me ajudou a manjar mais de Clojure e me ajudou a experimentar essa teoria de design, que é o CDD, nesse contexto de programação aí, que é o Clojure. Beleza? Mas basicamente era isso que eu queria compartilhar. Se você de alguma maneira achou legal, deixa um comentário aqui, né? Se você não gostou, então comentário construtivo, deixa aqui também. Eu vou ter o maior prazer em responder para você, tá bom? Mas era isso. Até a próxima.